Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero também que estejam se cuidando. Lembre-se que estamos na pandemia. Pessoal, para nós professores está sendo um desafio esse momento dessas aulas. Estamos aprendendo a usar as tecnologias digitais educacionais, nos acostumando a dar aula para as câmeras, enfim, estamos fazendo o que o momento permite, o que o momento exige. Mas precisamos para isso de uma colaboração de vocês. Precisamos para isso que vocês nos acompanhem nesse novo desafio. É necessário que você entenda que este é o momento, né, de estudar, que esta é a forma que nós temos para este momento. Ser escola hoje é estar junto, mesmo separado. Valorize a sua aprendizagem. Está difícil? Vamos buscar uma maneira de melhorar. Uma sugestão é: estabeleça uma rotina de estudo. Todos os dias, reserve um horário para acessar o grupo de WhatsApp da sua turma, assista a videoaula, realize as tarefas, seguindo as orientações de cada professor, acesse o material complementar. O pouco que você aprender será muito. Se você não fizer nada, não aprenderá nada. O nosso conteúdo desta terceira aula é o capítulo 8, A Chegada da Família Real e a Emancipação Política do Brasil. É um acontecimento que é um desdobramento da Era Napoleônica, que foi a nossa aula anterior. Com o expansionismo militar, o príncipe regente de Portugal, Dom João, desobedeceu ao bloqueio continental. Com este motivo, Napoleão Bonaparte enviou exércitos franceses para ocupar a capital de Portugal, o que fez com que Dom João, junto com a família real e nobres da corte portuguesa, fugisse para o Brasil, sua principal colônia. Brasil, século XVIII, colônia, a metrópole, Portugal. A chegada da família real ao Brasil foi bastante tumultuada. A princípio, Dom João se estabeleceu alguns dias em Salvador e depois de 3 meses transferiu a capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Foi bastante complicado no primeiro momento, que houve uma desapropriação de casa. As pessoas que tinham as melhores casas ou que tinham mais de uma casa tiveram que ceder também em troca de salários para os nobres portugueses, para a corte portuguesa. Também já instalaram no Rio de Janeiro. Dom João buscou desenvolver a interiorização da metrópole, que foi um conjunto de relações sociais, mercantis, entre os colonos brasileiros e os nobres portugueses recém-chegados. Era um casamento, compras de lote, acordos comerciais. A esse conjunto de relações sociais e mercantis deu-se o nome de interiorização da metrópole. Ainda nos primeiros dias da chegada ao Brasil, que Dom João ficou um período curto em Salvador, ele realizou a abertura dos portos às nações amigas, um fato importante para o Brasil e também para a Inglaterra. Na fuga de Portugal para o Brasil, a família real contou com a escolta, com o apoio, com a segurança da Marinha Inglesa. Assim que desembarcou no Brasil, ainda em Salvador, Dom João realiza a abertura dos portos, que favorece a Inglaterra, mas favorece ainda mais o Brasil. Aqui se dá o primeiro rompimento do sistema colonial. Significa que o Brasil, até então, só poderia comercializar com a sua metrópole Portugal. A partir daí, em 1808, o Brasil pode comercializar com outras nações. Para a Inglaterra foi vantajoso porque pôde comercializar diretamente com o Brasil. Em 1810, Dom João assina o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra.
que era um acordo que beneficiava exclusivamente a Inglaterra, porque seus produtos entravam no Brasil com impostos bem menores. O que aconteceu? Dezenas de navios navios ingleses entraram nos portos brasileiros, a enxurrada de mercadorias inglesas industrializadas também vieram para o comércio brasileiro, até mesmo produtos que não eram da nossa realidade, que é o caso da carteira para cédula de dinheiro, enquanto nós ainda usávamos apenas moeda. Em 1815, Dom João, ainda na sua administração joanina, período de administração de Dom João, eleva o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Fato muito importante porque o Brasil agora não é mais apenas colônia de Portugal, é Reino Unido a Portugal. São fatores, são acontecimentos que já dá para clarear que estamos caminhando para a nossa liberdade, para a nossa independência. Durante todo o período que o Brasil foi colônia de Portugal, desde a chegada dos portugueses em 1500 até a proclamação da nossa independência, várias capitanias, várias províncias brasileiras se manifestaram, fizeram revoltas com reivindicações, acima de tudo reclamando da situação do Brasil ser explorado por Portugal, do Brasil continuar colônia de Portugal. Em 1807, acontece mais uma dessas revoltas, que é a insurreição pernambucana. Para adaptar a corte portuguesa no Brasil, Dom João fez uma série de realizações na capital, no Rio de Janeiro. Para essas realizações, ele foi aumentando os impostos sobre os colonos brasileiros. Em Pernambuco, eles vinham de 2 anos de uma série de crise na agricultura. Então, por esse motivo, os pernambucanos realizaram uma revolta na qual eles protestavam contra os altos impostos e o investimento apenas na capital. Esses rebeldes tomaram a capital de Pernambuco, tiraram o governador do cargo e, além de proclamar uma república, que significa que Pernambuco deixou de pertencer ao Brasil, deixou de pertencer a Portugal, eles também adotaram uma nova moeda e aboliram vários impostos. No entanto, esses rebeldes, eles eram divergentes, pensavam diferente em relação a abolir a escravidão, enquanto alguns eram favoráveis, outros eram contrários. Esse fator enfraqueceu o movimento. Junto a isso, Dom João mandou uma série de soldados, o exército, para conter a revolta. Em 1817, conseguiu derrotar os rebeldes, mas o grande trunfo desta revolução é que foi a única província do Brasil, enquanto Brasil colônia, que conseguiu uma experiência de república. Durante este ano, em Pernambuco, eles deixaram de pertencer ao Brasil e estavam pertencendo como se fosse um novo país. Eles proclamaram uma república. Enquanto isto, em Portugal, as cortes constituintes estavam preocupados porque eles percebiam nas ações de Dom João, nas realizações de Dom João, que o Brasil estava caminhando para a sua emancipação política. Isso era bom para o Brasil? Sim. Era bom para Portugal? Não. Os portugueses não queriam perder a sua principal colônia, fonte de riqueza para Portugal. As cortes portuguesas, então, passam a pressionar que Dom João volte para Portugal, ameaçando uma revolta nacional. Preocupado com essa situação de perder o trono português, Dom João volta para Portugal, mas, para assegurar a posse das terras brasileiras para a sua família, deixa aqui o seu filho Pedro de Alcântara. A permanência de um herdeiro do trono português no Brasil também desagradou as cortes constituintes portuguesas.
que exigiram que Dom Pedro voltasse para Portugal. Mas aí Dom Pedro já estava enraizado no Brasil, adaptado com a realidade brasileira, e neste momento ele tinha o apoio da elite do Centro-Sul, que tinham interesse na independência do Brasil desde que mantivesse os privilégios assegurados para esta classe. Com este apoio, Dom Pedro, no dia 9 de janeiro de 1822, decide que ficaria no Brasil. Esse acontecimento é conhecido como o Dia do Fico. A liderança aqui para o nosso processo de emancipação política é da elite do Centro-Sul, que queria manter a mesma agricultura agroexportadora, manter a escravidão e seus privilégios. As cortes constituintes então ameaçam enviar soldados para buscar Dom Pedro, o que faz com que os grupos políticos favoráveis à independência se organizassem com Dom Pedro, pressionassem Dom Pedro, e ele então determina a independência do Brasil. 7 de setembro de 1822 acontece a independência do Brasil, que significa a nossa emancipação política. A partir deste fato, nós passaríamos a ter o nosso próprio governo, as nossas próprias leis, os impostos seriam criados e a arrecadação ficaria aqui no Brasil. Como é que ficou o Brasil depois da independência? Isso é tema do nosso próximo conteúdo, que é o reinado de Dom Pedro I. Vamos para as nossas orientações. Após assistir a videoaula, responda as questões do formulário, da mesma maneira como aconteceu na aula 3, e agora teremos lá a lista de presença. Quando você clicar para assistir a aula, tem uma setinha logo abaixo do vídeo, ali tem a descrição da aula, o link do formulário das questões e o link da lista de presença. Por favor, não deixe de responder a presença, está assegurando que você respondeu, aliás, que você assistiu a aula, que você esteve presente nesta aula. Não esqueça de colocar nome completo. As questões objetivas do formulário têm apenas uma resposta correta. Neste formulário da aula 3, nós teremos também questões subjetivas. Estas questões você responderá primeiro em seu caderno de história, depois você vai tirar uma foto, clicar em adicionar arquivo, vai aparecer as opções para você anexar a foto, e aí você vai clicar em imagem. Certo, pessoal? Aqui você não vai precisar enviar nada para o meu WhatsApp, nada para o meu e-mail, tudo será respondido pelo formulário. Atenção, se tiver dúvida, chama a professora no privado, pergunta no privado. E essa orientação aqui vale para toda a aula, para toda a atividade. Tem dúvida? Não fica com dúvida, não. Chama a professora no privado e a gente conversa bem tranquilo, viu? Atenção também, porque só será possível o envio uma única vez. Para a próxima aula, por favor, faça a leitura do capítulo 9, porque fica mais fácil para você entender. Se quiser fazer um resumo, um mapa conceitual, fica livre. Vamos fazer a correção da atividade 2, com a mesma orientação da aula anterior. Acertou bastante? Que bom, a aprendizagem foi significativa. Acertou pouco? Volta no livro e estuda um pouco mais. A questão 3, a resposta correta. A letra D, primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. A questão 4, letra D, a queda da Bastilha. A questão 5, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. A questão 6, período do terror, a alternativa D. A questão 7, alternativa C, o absolutismo. A questão 8, alternativa B, Convenção Nacional. A questão 9, alternativa C, quando Napoleão, apoiado por militares e pela alta burguesia, derruba o diretório e chega ao poder. A questão 10, o Código Civil Napoleônico. A questão 11, debilitar economicamente a Inglaterra. Então, em processo de industrialização,
limitando seu comércio com o restante da Europa. A questão 12, a adoção do Código Civil, que garantia a liberdade individual, a igualdade perante a lei e o direito à propriedade privada. Pessoal, presta atenção que no formulário você tem a informação de quantos acertos. Com o gabarito, você consegue saber o que você acertou e o que você errou. E é um momento aqui de revisão. Volta ao livro, volta às suas anotações e vê o que precisa estudar um pouquinho mais. A seguir, ainda aqui junto com o vídeo, teremos um vídeo animação, que é um material complementar para, caso de alguma dúvida, aumentar um pouco mais a informação, enfim, é para melhorar a compreensão desta aula. Tchau, pessoal, um forte abraço. Estou com saudade de todos vocês. Imagino que vocês estejam com saudade de tanto que eu reclamava nas salas, mas até isso faz falta, viu? Até isso dá saudade. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um forte abraço. Tchau. Assiste ao vídeo. No episódio anterior, Dom João é aclamado rei de Portugal, Brasil e Algarves. Mas na terrinha as coisas não iam muito bem. A insatisfação do povo com o descaso da corte culmina na Revolução Liberal do Porto. Os portugueses exigem, entre outras coisas, o retorno de Dom João a Lisboa. Adeusinho. No gabinete real no Rio de Janeiro, Dom João continua sendo pressionado a voltar para Portugal. Ele não perde tempo. Assina o Decreto Real de 18 de fevereiro de 1821, convocando representantes de todas as colônias para defender os interesses da coroa, deliberando a ida de Dom Pedro a Portugal. Examinem e consultem o que dos referidos artigos for adaptável ao Reino do Brasil. Essa é boa. O rei quer escolher qual parte da Constituição lhe agrada mais? O rei tem que obedecer às leis que serão escritas em Lisboa. Dom Pedro, avisado com antecedência da rebelião, tenta ler um decreto do rei. El Rei, meu pai, declara aderir e adotar para o Reino do Brasil a Constituição Portuguesa, salvas as modificações que as circunstâncias locais tornarem necessárias. Não basta! É preciso jurar a Constituição que está se fazendo em Lisboa sem restrições! O príncipe leva as exigências das tropas para Dom João. Há um mês, Dom Pedro só pensava em música e cavalos. Estaria ele pronto para assumir a dianteira dos acontecimentos? Horas depois, Dom Pedro traz o novo decreto do pai. E o novo ministério de 12 homens nomeados por nós? Meu pai aceitou. Então jure! Juro em nome de El Rei, meu pai, meu senhor, observar, guardar e manter perpetuamente a Constituição, tal qual se fizer em Portugal. Viva Dom João! Viva o rei! Viva! Viva Dom João! Viva o rei! Viva o príncipe! Já juraste por mim, filho. Por que devo ir? Os revoltosos só vão se convencer com a vossa presença. Tem certeza de que eles vão respeitar a minha real integridade? Ai, filho, vai que me cortem a cabeça. Viva Dom João! Viva o rei! Viva! Viva Dom João! Viva o rei! Viva o príncipe! Juro observar a Constituição tal qual se fizer. Viva o rei! Viva o rei! Viva! Viva Dom João! Viva o rei! Viva o príncipe! O mundo
de repente ficou confuso para o rei. Como ser um monarca sem ser absoluto? Não vejo outro jeito. Devo voltar à terrinha. Como vai ficar o Rio sem Dom João? Concordamos com a Constituição, mas Dom João deve ficar no Brasil. Será que Dom Pedro vai dar conta do recado? Não sei, mas o rei já deu conta de pegar todo o dinheiro. Vamos logo, Carlota. Até que enfim me vou para uma terra de homens. Daqui não levo nem o pó. Dom João se despediu em um constrangido beijamão e embarcou no dia 24 de abril de 1821, levando cerca de 3.000 pessoas e 50 milhões de cruzados do Banco do Brasil. Esta foi a aventura do rei que fugiu para conservar a coroa, gerando alguns benefícios para a terra que o recebeu. Em Portugal, Dom João terá que se conformar com um novo papel de rei constitucional e dividir o poder com os representantes do povo. No Brasil, Dom Pedro fica com o desafio de administrar um país sem fundos, com crises políticas e desavenças, que levariam à independência um ano depois, sob sua liderança. Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes que seja para ti que me has de respeitar, do que para algum desses aventureiros. De certa maneira, devemos a nossa emancipação a um rei bonachão e astuto que gostava de música, sombra e água fresca. Vou sentir saudades desta terra. Se fosse por mim, eu ficava. Mas Vossa Majestade, neste momento histórico, não está com todo esse poder. Realmente não deixei o Brasil na melhor das situações, pois o ouro parou de circular, muitas casas de comércio faliram e ideias anárquicas começaram a surgir. Que meu filho Pedro saia bem desta. Pior do que isto, só o que me aguarda em Portugal. Bem feito! Tá com medo, é, seu burrabutas? Napoleão, você está aí, é? Pois saiba que tu foste o grande causador disto tudo. Não tenho culpa se fugir é sempre sua única solução. Não tem pulso firme para resolver seus problemas como eu. Desculpe interromper, mas Vossa Majestade teve pulso firme sim para raspar os cofres, não deixando um tostão para nós brasileiros. Assuntos referentes ao Brasil, agora faça o favor de tratar com Dom Pedro, viu? Oh, seu filhinho agora quer ser imperador? Família insolente. Mas tenho que admitir que Dom João foi o único que me enganou. Então, au revoir. Adeusinho, viu? Essa historinha que você acabou de assistir é baseada no livro em quadrinhos Dom João Carioca. Os autores levaram muitos anos pesquisando os detalhes do período joanino para serem fiéis à história o máximo possível. Esta é a ilustração do Porto do Rio de Janeiro. E esta é uma obra de Debré, retratando o momento da despedida. Não vai chorar não, hein? Ih, acabou? Puxa, tava tão bom. Que pena, né? A gente não vai se ver mais, não? Então tá. Tchau, hein? Desculpa qualquer coisa, tá?